vídeo de hoje a gente vai tratar da terceira parte, então, do fundador do Opus Dei, do livro Fundador do Opus Dei, que vai falar sobre os anos de seminário de São José Maria Escrivá, os anos de 1920 até 1925, quando ele se ordena sacerdote, quando ele é ordenado sacerdote. Os primeiros anos desse seminário, então, ele começa em Logronho, mas é transferido para Saragoça. Em Saragoça, a rotina espiritual dos seminaristas, enfim, ela vai se assemelhar muito com o plano de vida que a gente tem na obra hoje em dia, né? Muitas das práticas que se tem de oração, missa diária, visita ao Santíssimo, exame de consciência, vem muito dessa tradição da igreja, assim, de, até mesmo dentro dos seminários, se exigir dos fiéis, dos seminaristas, uma vida espiritual regrada, né? Então, São José Maria Escrivá vive esse plano de vida, né, com extrema piedade. Seus colegas comentam que ele era o único que, mesmo quando não era obrigado a ir na capela, né, mesmo nas horas livres, ia para a capela de boa vontade, né, gostava de estar com o Santíssimo. Que essa piedade dele não era algo que se mostrava pelos atos, mas sim por como ele fazia, né, não era o que ele fazia, mas como ele fazia. Era evidente a sua piedade, era evidente o seu desempenho acadêmico excelente, né? E ao mesmo tempo que as pessoas aprovavam isso, algumas outras ficavam às vezes talvez com inveja, ou achavam aquilo bizarro, estranho, enfim, e zombavam muito de São José Maria Escrivá, né? São José Maria Escrivá, ele recebe uma certa perseguição por parte dos colegas, de alguns professores, enfim, por causa da sua conduta exemplar, né? Eles chamavam ele de senhorzinho, né? Justamente porque ele procurava se vestir bem, não com roupas caras, até porque a família dele já tinha falido, ele era bolsista, então ele pagava só metade do seminário. Então não é que ele tivesse, né, roupas boas, mas ele procurava se vestir com elegância mesmo assim, né? Que é algo que a gente pode tirar muito pra gente, né? Buscar, dentro das nossas condições, estar apresentável, muito por respeito aos outros, assim, né? Pra elevar o ar onde a gente tá, elevar o ambiente onde a gente tá, apresentando essa dignidade de filho de Deus, né? E São José Maria Escrivá, por mais que ele passe por todas essas coisas, ele trata todos sem distinção, né? Ele busca amar mesmo aqueles que o provocam, nunca cedendo às provocações. Depois, ele também busca, né, não só uma excelência intelectual e espiritual, mas uma excelência humana. Isso vai se refletir no trato com as pessoas, né? Tentando, dentro do seminário, criar um ambiente familiar com os colegas, né? Nas tertúlias, fazendo coisas engraçadas, fazendo apresentações, enfim, para se divertir com as pessoas, né? Nas férias, sair com os colegas do seminário, ir na casa dos pais, enfim, ter uma vida de intimidade com seus colegas, né? São José Maria Escrivá, então, ele se destacando muito dos outros, né? Se destacando muito. Logo cedo, assim, ele vira inspetor do seminário. O inspetor do seminário é o cara que está abaixo do reitor. Então, até mesmo nas folgas do reitor, quem comandava o seminário era São José Maria Escrivá. Isso também, né, causou alguns problemas com alguns colegas que o invejavam ou então que não aceitavam a autoridade dele. Mas ele sempre procurou usar essa autoridade com justiça e caridade, né, não educando as pessoas pelo castigo, mas pela virtude, né. E se conta, no seminário se tem uma ficha, né, para todos os seminaristas, que não era algo super bem preenchido pelos reitores, enfim, era tipo comentários, é um aluno bom, é um aluno, né, mais ou menos. E São José Maria Escrivá fazia questão de apontar qualidades e defeitos e, ao mesmo tempo, alternativas de como ajudar aqueles seminaristas, né. Todo mês ele fazia isso. E sempre anotava, né, fulano foi mal, mas ele tá melhorando, ele tá tentando mudar. Até os castigos que ele tinha que colocar, às vezes, por enfim, por algo que alguém fazia, né?
Ele sempre tirava o castigo logo que ele visse que a pessoa estava arrependida, né? Então, todo o ar do seminário começou a mudar, o clima de santidade começou a ser elevado, né? Justamente porque ele pensava nisso, né? A gente precisava ganhar todos por Cristo, né? Porque todos tinham que ser Cristos, não é que as pessoas tinham só que ser boas. Eu tenho que olhar para elas como Cristo e tenho que fazer delas Cristos também. Porque o intuito não é castigar, mas levar pessoas para Deus, né? São José Maria, a mãe de São José Maria Escrivá, ela falou para ele uma vez, e é uma frase que ele repete, né? José Maria, você vai sofrer muito na vida porque coloca todo o seu coração naquilo que faz. E realmente, ele amava cada um dos seus colegas e colocava o seu coração em cada um dos seus colegas, né? Mais tarde, então, ele é em 1924, ele é ordenado de subdiácono, né, que é uma das fases de ordenação ali do rito antigo, né, da igreja. E então ele é ordenado subdiácono, ele ainda possui sua devoção muito forte à Virgem do Pilar, a quem ele visita diariamente na igreja do Pilar, sempre repetindo aquela frase, né, Domini ut viriam, Domina ut sit, porque Senhor que eu veja, Senhora que seja, porque ele sentia nessa inquietação de que não era só sacerdote, Deus estava chamando ele para algo além, né, mas ele ainda não sabia o que era. E enfim, dentro de todas as dificuldades, São José Maria Escrivá sempre conseguia achar o seu alento nessas coisas, né? Mais tarde, então, ainda no ano de 1994, logo depois, não, 1924, depois de São José Maria ser ordenado subdiácono, né? O pai dele morre, o pai dele vem a falecer, deixando a família sem renda, né? E o irmão de São José Maria Escrivá, o Santiago, que na época tinha 6 anos, relata mais tarde, né, que no dia da morte do pai, José Maria abraça a Carmen, que é a irmã mais velha, e o Santiago, que é seu irmão mais novo, e diz pra eles, né, que promete que vai cuidar deles e que vai ajudar, enfim, que não vai desampará-los. E, então, a partir daí, ele precisa começar a sustentar a própria família, né. E é muito bonito, assim, ele vê o pai, né, o pai morreu muito cansado, saindo para trabalhar, trabalhava de pé, ficava com os pés inchados todos os dias, né, para a vida que eles tinham era uma situação bem exaustiva, né, e ele diz depois, mais tarde, né, vi meu pai como a personificação de Jó, né, o Jó, aquele que sofre, mas está dando glórias a Deus, e tá buscando encontrar Deus no sofrimento. E essa lição ele vai tirar para a própria vida, né? Então, isso são as lições que ele tira disso tudo, né? Ser um pai de família, né? E sofrer por amor a Deus. Né? Viver como um pai de família, né? Eu preciso sustentar essa família e mais tarde também, né? Sustentar a família que seria o Opus Dei. Então, tudo isso trouxe para eles experiências, né? E é engraçado que Deus permite a morte do pai dele logo depois dele ser ordenado subdiácono, né? Então, que ele já tinha lá seus votos de celibato, enfim. E São José Maria Escrivá fica um pouco confuso, né? Tipo, tá, mas eu preciso ser padre? Tipo, mas como é que eu vou sustentar minha família se eu sou padre? E ele pensa, será que eu não deveria, talvez, abandonar a vocação? Enfim, não é isso. Mas ele reflete, não, se Deus permitiu que eu me ordenasse subdiácono um pouco antes do meu pai morrer, é porque é pra eu continuar na vocação, né? Só que dando cada vez mais. E o relato final que vai ter desse capítulo, né, é a ordenação de sacerdote de São José Maria Escrivá, que vai ser em 25 de março de 1925. E essa primeira missa vai ser rezada dia 30 de março de 1925 também. Ele reza essa missa na segunda-feira da quaresma, eu acho que da Semana Santa da Quaresma do aquele ano, e oferece essa missa em sufrágio pelo seu pai. E na missa não vão muitas pessoas, né? Ele fica é meio triste de ver, porque os parentes, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, abandonaram a família deles, né? E na cerimônia, na missa, só tá presente a mãe, a irmã, o irmão, mais uns 2 ou 3 parentes e uns 3 sacerdotes, né? O que é muito triste,
né? A missa praticamente vazia. E se fala, São José Maria Escrivá, ele vai descrever, né, depois, que suas mãos tremiam muito, né, ao consagrar a Eucaristia pela primeira vez. Um pouco antes disso, a primeira vez que ele pode pegar a Eucaristia com as mãos, né, quando ele é ordenado subdiácono, porque antigamente, enfim, a tradição é que os fiéis, só os consagrados, né, só os sacerdotes poderiam tocar a Cristo com as mãos. São José Maria Escrivá nunca tinha tido essa experiência, né, sempre comungando somente. Então é uma emoção muito grande para ele poder segurar Jesus nas próprias mãos, né, lá quando ele é subdiácono, para colocar num ostensório, né? E ele pede que Jesus nunca tire dele nunca deixe ele perder essa delicadeza de espírito para com Deus, né? E também essa primeira missa é muito especial porque pela primeira vez ele vai consagrar o seu amado, né? Vai fazer com que o seu amado venha às suas mãos, pelas suas mãos, né? E se fala muito da emoção de Dolores, da mãe dele, que chorava, parecia que ia desmaiar de tanto chorar, pela emoção de estar vendo o seu filho, né? E também por ser uma missa em memória ao seu marido que havia morrido há poucos meses. Também o último fato interessante que eu gostaria de destacar nesse vídeo é que São José Maria Escrivá, ele sonhava em dar comunhão, né, primeiramente para a mãe dele. Nossa, era tipo o desejo máximo daquela celebração. Era de oferecer para a própria mãe o Jesus, né, na hóstia consagrada. Só que na fila da comunhão, uma senhora se mete na frente e recebe aquela comunhão primeiro, né? A primeira comunhão que ele vai, né, distribuir, que estava destinada à mãe dele, uma senhora se mete na frente e recebe. E, claro, é um detalhe muito pequeno, mas remete muito à primeira Eucaristia de São José Maria Escrivá, em que eu falava, talvez no primeiro vídeo, que ele sofre uma queimadura na cabeça no dia da sua primeira comunhão, né? E aquilo é um sinal para ele de que a partir dali todas as coisas que Deus fosse dar para ele sempre viriam com um amarguinho no fundo, assim, né? Com uma mortificação. E na sua primeira missa não foi diferente, né? E ele chega em casa e depois dessa primeira missa, né? E oferece a Deus, mas aos prantos diz, né? Como tu me tratas, né? Tipo, desabafando pra Deus, né? Que aquilo foi muito duro pra ele, né? E, enfim, esses foram os anos, né? Um resumão dos anos da vida de seminário São José Maria Escrivá, que tem muitos detalhes, né? São muitas coisas pequenas que vão acontecendo, mas acho que das principais coisas que a gente pode tirar são essas que eu destaquei aqui. Enfim, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.